minha gente, estamos de volta com o nosso Tudo de Bom desta quarta-feira. E olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe aí quais são os seus direitos no caso de um acidente no trabalho? A quem recorrer, por exemplo? Olha, um acidente no caminho de ida ou volta é de responsabilidade de quem? É da empresa, sua? Essa e outras dúvidas a gente tira a partir de agora com o advogado já parceiro nosso aqui, o doutor Andrei Levi. Andrei, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Tudo de Bom. Bom dia, tudo de bom para vocês também. Doutor Andrei, eu queria primeiro saber como é que se qualifica um acidente de trabalho. Tem muitas situações, né, eu acho? Certo, tem muitas situações. A gente pode dizer primeiro que existe o acidente de trabalho típico e o atípico. Que tipos de acidente de trabalho são esses, certo? O acidente de trabalho típico é aquele em que o trabalhador ele realmente se acidenta durante o trabalho. E ele é um evento assim imediato. Vamos supor, subiu numa escada, caiu da escada, se esparramou, né, no chão, ficou lá no chão. Um acidente de trabalho típico. Agora, um acidente de trabalho atípico. Por exemplo, a ida do trabalhador da sua casa até o trabalho ou do trabalho até a sua casa é um acidente de trabalho atípico se ocorreu algum evento. Vamos supor, eu estou andando de moto, bateram na minha moto, eu me machuquei quando teve acidente de moto. Isso é um acidente de trabalho atípico. Que outro tipo de acidente de trabalho atípico nós temos? Doenças do trabalho. Sim. Doenças do trabalho também são consideradas acidentes em termos de legislação, certo? O acidente, um evento imediato. Bateu na moto, me machuquei. Subi a escada, caí, me machuquei. Doença do trabalho é aquela que, após anos e anos, tendo contato com substâncias insalubres, substâncias nocivas, algum gás, alguma cola, ou por esforços repetitivos, em que eu adquiro LE, DORT, síndrome do túnel do carpo, tenho que fazer movimentos repetitivos, vamos supor, levantando toalhas para confecções, em fábricas de confecções, e aí eu adquiro bursites, né, tendinites no ombro. Tudo isso são acidentes de trabalho atípicos que a gente conhece por doenças. E, basicamente, os acidentes de trabalho são esses dois tipos, típicos e atípicos. Quando isso acontece, a quem recorrer? Qual é o primeiro passo do trabalhador? O que é que ele deve fazer? Primeiro passo que o trabalhador deve fazer, né? Sofrer um acidente, primeiro ele tem que cuidar da sua saúde. Vai ao seu médico ou vai a algum convênio relacionado ao SUS, né? Vai a algum hospital público. Lá eles vão tratar a doença, vai ser emitido algum atestado, um atestado de incapacidade de 10, 15, 20, 30 dias de trabalho, certo? Se esse atestado for superior a 15 dias, esse trabalhador ele tem que ser encaminhado pela própria empresa ao INSS. No INSS, ele pode receber dois tipos de benefício, que é o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. A gente conhece eles pela nomenclatura. B31, benefício 31, benefício 91. Auxílio-doença comum, 31. Auxílio-doença acidentário, 91. E qual é a diferença desses benefícios, certo? O auxílio-doença comum é aquele que a gente recebe quando a gente tem alguma doença. Vamos supor que a gente tem uma gripe, em que a gente vá para o INSS e tem que passar mais 15 dias, ou teve alguma outra doença não relacionada com o trabalho, o INSS dá auxílio-doença comum. Se for alguma doença ou acidente relacionado ao trabalho, o INSS vai dar auxílio-doença acidentário, B91. E o que esse auxílio-doença acidentário garante ao trabalhador? Uma estabilidade de 12 meses de trabalho, certo? Então, quando ele voltar do seu benefício previdenciário, ele vai ter direito a 12 meses a permanecer no emprego sem ser demitido, a não ser que ele seja demitido por justa causa. Ele cometeu alguma infração grave na empresa em que realmente não teria como prosperar essa situação. Outro dever do empregador, fazer o comunicado de acidente de trabalho, certo? Que a gente chama de CAT. Esse comunicado serve para fins de estatísticas, certo? E auxilia ao médico do INSS para comprovar que aquela doença que ele está verificando, certo? Aquela sequela, um acidente de trabalho, por exemplo, um acidente de moto gera uma doença, né? Ralado, quebrei um braço, né? Isso é classificado como uma doença. Aquilo ali, ele vai poder relacionar que aquilo foi relacionado ao trabalho, o médico do INSS. Com aquilo,
o mais provável é que seja deferido um benefício 91 que vai garantir essa estabilidade ao trabalhador. No caso, o senhor explicou aí que depois dos 15 dias vai recorrer ao INSS e vai receber o benefício. Mas no caso, por exemplo, gastei muito dinheiro com um medicamento. De quem é essa responsabilidade? Eu posso pedir reembolso, por exemplo, à empresa de onde eu me acidentei? Pode. Agora, em que situações, certo? Doenças do trabalho, certo? E acidentes de trabalho realmente típicos, que foi aquele... Dentro da empresa. Dentro da empresa. Por exemplo, esse acidente de percurso, que a gente chama que é da casa ao trabalho, trabalho-casa, esse, assim, via de regra, somente excepcionalissimamente, certo? Via de regra, a responsabilidade é do próprio trabalhador por receber os medicamentos. Existem casos raríssimos na jurisprudência em que esse acidente de percurso é sim de responsabilidade da empresa. Mas são casos em que a empresa não forneceu o auxílio transporte, modificou o local de trabalho do trabalhador, e aí o trabalhador, por exemplo, teria que atravessar uma avenida super movimentada, em que não fazia parte do contrato inicial de trabalho dele, e aí ele sofreu um acidente. Mas é uma hipótese raríssima, né? A gente teria que tentar classificar em cada hipótese. E, via de regra, acidente de percurso, em termos de medicamento, isso seria a responsabilidade do próprio trabalhador, certo? Agora, acidente de trabalho, eu acho que a maioria tem a ver com equipamentos de segurança, né? Às vezes o trabalhador não quer usar, a gente já viu que o Ministério do Trabalho, inclusive, faz campanha com muita frequência desse tipo de equipamento, né, que o trabalhador deve usar. EPI, né? O EPI. Mas quando a empresa não fornece, como é que o trabalhador deve agir? Certo. O equipamento de trabalho, o EPI, ele é de fornecimento obrigatório. Se a empresa não fornece, cabe duas entidades fiscalizar, certo? O Ministério do Trabalho e o sindicato daquela categoria. Dependendo do tamanho da empresa, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, certo? Esses, vamos dizer assim, órgãos, não são órgãos, mas essas entidades, né? Pelo menos não todos são, essas entidades devem fiscalizar o ambiente de trabalho. Via de regra, o trabalhador não conhece os equipamentos necessários para aquela atividade. Sim. Mas se conhecer, ele deveria denunciar para que aqueles equipamentos fossem fornecidos. E se o equipamento é fornecido e o trabalhador não utiliza, se recusa a utilizar, é motivo para demissão por justa causa do trabalhador. Entendi. Aí a vítima, no caso, é a empresa que está fornecendo, mas o trabalhador não está usando nesse caso. Exatamente, exatamente. E aí, depois de todo esse processo, você já explicou aí, mas depois de todo esse processo, o trabalhador volta para a empresa trabalhar normalmente, o benefício é cortado? Sim, o benefício, ele se recuperou da sua doença, da sua lesão, do acidente, ele volta à empresa para trabalhar. Quando ele volta, ele tem uma garantia no emprego de 12 meses, certo? Cessando esses 12 meses, ele continua como um trabalhador qualquer outro. É possível sua demissão sem nenhum problema, sem nenhuma correlação, certo? Se essa lesão, se esse acidente de trabalho gerou consequências graves no trabalhador, vamos supor que eu estava numa máquina, enfiei meu braço na máquina, a máquina torou um braço, torou dedos, né? Isso são razões para consequências previdenciárias e consequências trabalhistas. Previdenciárias. Pode chegar, inclusive, a receber, em vez desse auxílio-doença, ficar só em auxílio-doença, receber uma aposentadoria por invalidez, certo? Ou até um benefício chamado auxílio-acidente, que é completamente diferente do auxílio-doença acidentário. O auxílio-acidente é aquele que, uma vez que foi consolidado, assim, já está garantido, perdeu o braço, não tem como recompor o braço. Já sei disso. O INSS, ele paga 50% do seu salário de benefício. Vamos supor que se fosse um salário mínimo, então 50% do salário mínimo, certo? Auxílio-doença, esse seria auxílio-acidente. São consequências previdenciárias. Sim. Quais são as consequências trabalhistas, certo? Uma vez comprovado que aquele acidente teve nexo, teve ligação, teve relação com o trabalho, a empresa ele tem que indenizar o trabalhador em razão daquela perda. Essa indenização, ela pode ser moral, certo? Pode ser material. Material em que tipos, certo? Material
medicamentos, certo? É um dano emergente que a gente chama, ou seja, imediatamente ele precisa daquele medicamento, certo? Lucros cessantes. Como assim lucros cessantes? Se eu perdi a minha capacidade de trabalho, perdi meu braço, não tenho mais como trabalhar, significa que o lucro, a minha vida de trabalho, eu não vou ter mais. Sim. Apesar de eu ter a minha aposentadoria por invalidez. Uma coisa não se relaciona para ele. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. O trabalhador paga um seguro juntamente com a empresa. Então, uma coisa é a previdência, uma coisa é o empregador. Bom, então ele vai ter direito, voltando para a relação trabalhista, vai ter direito também a um dano material chamado de lucro cessante. Também chamam de pensão vitalícia. No caso, seria parte do lucro da empresa, assim, mais ou menos? Não, o lucro é o lucro do trabalhador. Qual é o lucro do trabalhador? Entendi, seu salário. Então, basicamente, ele vai ter uma pensão no valor correspondente... Por toda a vida? Por toda a vida dele, do trabalhador, certo? Pelo menos a vida útil do trabalhador, certo? Sim. Ela pode ser paga de uma única vez, ou pode ser paga até o falecimento do trabalhador, certo? Isso aí vai depender do porte da empresa, vai depender do pedido do trabalhador, da sentença que for dada pelo juiz. Ou negociação se for um acordo. Então, vamos supor que eu perdi meu braço. Na perícia, na Justiça do Trabalho, diz que eu estou 100% incapacitado. Então, logo, eu vou ter direito a uma pensão vitalícia por toda a minha vida, correspondente a 100% do meu salário trabalhador, certo? Esse é um outro pedido. Existe também o dano material estético. Vamos supor que Sabrina, certo? Sofra um acidente aqui relacionado a uma lâmpada dessa caia e o fio da lâmpada rasgue aqui o rosto de Sabrina. Ela trabalha com imagem, né? Pelo amor de Deus, não aconteça. Ela trabalha com imagem, ela teve a imagem dela lesada. Então, ela teve um dano estético. Esse dano estético, pela justiça, ele também é indenizável, certo? Então, bastante questões, né? A gente acha que muita coisa. Mas, por exemplo, ida e volta do trabalho, a gente precisa comprovar que a gente estava nesse caminho de ida e volta do trabalho. No caso, seria o ponto aí que o trabalhador tem que marcar na empresa. Exato. Como é que faz para correlacionar isso? O ponto de saída, a data e hora do boletim de ocorrência, quando acontece um acidente, eu não posso ir à delegacia fazer o boletim de ocorrência. A CPTrans, os órgãos de trânsito têm que ir ao local para periciar o local. O SAMU também tem um horário, certo? E o trabalhador ele não pode ter mudado a trajetória dele. Vamos supor, eu vou da minha casa ao trabalho, mas antes eu vou passar ali numa loja de ferragens para comprar algum equipamento, alguma coisa. Se a mudança for significativa, não é acidente de percurso. Se a mudança assim for curta, vamos supor, fui para o trabalho, passei na mercearia, comprei um pão, demorei 5 minutos, tudo bem, acidente de trabalho. Voltei do trabalho, fui para uma happy hour, passei 3 horas lá na happy hour, depois quando voltei para o trabalho, depois quando voltei para casa, isso não é mais acidente de percurso. Já mudou a trajetória dele. Entendi. E essa parte de bater o ponto que a gente chama, né? Quem é trabalhador entende o que eu estou dizendo. Quando a gente... É uma importante prova do trabalhador, né? É importante para a empresa, mas para o trabalhador também, né, doutor? Também. A parte de ponto é essencial para as duas partes, certo? Elas comprovam horário e elas regulam a quantidade de trabalho. Quanto mais trabalho, mais propenso o trabalhador está a sofrer um acidente, porque ele perde a concentração. Então, em determinadas atividades, construção civil, maquinário, indústria, se o trabalhador perder aquela concentração, ele pode sofrer um acidente de trabalho. Então, o ponto é importante para as duas, comprovação e limitação do tempo de trabalho. Que maravilha. Olha, o Romário está aqui, o Romário Ravel, parabenizando aqui, nos parabenizando, Sabrina, e parabenizando o programa pelos esclarecimentos do advogado aqui, o doutor Andrei Levi. Então, muito obrigado, viu, Andrei? É um tema, é um assunto pertinente que, na verdade, há muitas dúvidas, muitas questões ainda para serem tiradas, mas eu acho que aqui já deu para clarear um pouco mais a mente do trabalhador que está em casa, está nos acompanhando. É sempre procurar os seus direitos, não é isso, Andrei? Exatamente. Pesquisar, ir atrás do Ficar bem informado, né? Ficar bem informado, né? Pesquisar realmente sobre o assunto.
André, muito obrigado obrigada. pela sua participação mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço e tudo de bom para você. Tudo de bom. Muito obrigada. Vamos para o intervalo, já já a gente volta no Sai Daí.